A todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Peço que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 1, verso de número 16 e 17. Peço que você que foi encontrando o texto, você glorifica o nome do Senhor para mim saber que você achou e para mim poder fazer a leitura do texto. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ser o arauto desta noite, de poder transmitir a mensagem a qual está no meu coração há um tempo, a carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho um apreço especial por essa carta, e eu diria que os versículos 16 e 17 deste capítulo 1 são os versículos que eu mais gosto na Bíblia. Então, se vocês me consideram uma pessoa inspirada em relação aos textos, com esses dois textos eu tenho um carinho mais especial ainda. Feliz porque nessa noite estou podendo contar com a visita, o carinho e o respeito de 5 amigos que trabalham comigo, poder estar aqui. Se não bastasse me aguentar o dia inteiro no trabalho, aguenta também no momento de culto, né? Então me sinto muito feliz e louvo a Deus pela vida de cada um deles. Andréia, Yane, Lígia, Adriele e Eduardo são pessoas que estão nas minhas orações. Amém? Você que encontrou Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, dá um glória a Deus aí. Então farei leitura do texto, tá? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Queridos, o texto a qual acabamos de fazer menção, esse texto é a base para toda a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela possui 16 capítulos, só que a centralidade do livro, ela se encontra nesses 2 versículos. Todos os versículos posteriores são um desenvolvimento desses 2 versículos. Estudar a carta aos Romanos é um convite ao conhecimento. Estudar a carta aos Romanos é se matricular na faculdade do Espírito Santo e aprender coisas profundas, irmãos. Aprender verdades sublimes sobre o Evangelho. É um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada e, para mim, em minha humilde opinião, o mais importante. É um livro a qual a história da igreja ela é discorrida na carta aos Romanos. Nós temos, por exemplo, entre os pais apologistas, um homem por nome de Agostinho de Hipona, que é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos. Sua conversão dar-se-á por meio de uma leitura da carta aos Romanos. Nós temos na história o protestantismo, que vai dar início com Martinho Lutero, que também vai se converter por meio da carta aos Romanos. Nós temos no século XVIII avivamentos e mais avivamentos promovidos por John Wesley e o Clube dos Santos, e a conversão de John Wesley também dar-se-á pelo livro de Romanos. Então é um livro que eu tenho um apreço, porque eu sei
no meu conhecimento raso, o quão profundo é as verdades que este livro traz. Eu me alegro muito quando eu leio esse livro. A carta aos Romanos, ela foi escrita no ano 56 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, entre o inverno e a primavera, e é levada a Roma por meio de uma diaconisa por nome de Febe. É ela que vai trazer a carta do apóstolo aos crentes que estão em Roma. Só que diferente das outras cartas de Paulo, o que temos aqui não é uma exortação, como ele encaminha para a igreja de Corinto. Não é isso que nós enxergamos. Não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem positiva. O que nós temos aqui é um compêndio teológico. O que nós temos aqui são verdades sublimes. E quando essa carta chega para Roma, algumas coisas me chamam a atenção, porque o apóstolo nunca esteve por lá. Fico imaginando se ele tivesse conseguido chegar lá, o quão maravilhoso seria. E o texto se inicia com Paulo dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho. E eu gostei disso aqui, pastor Marcos, porque eu fiquei me perguntando que motivos Paulo teria para se envergonhar do Evangelho. E talvez você vai se assustar com o que eu vou te falar. Diferente do Evangelho que nós conhecemos aqui no Ocidente, no Brasil, que é um país de Estado laico, aonde nós temos a moral judaico-cristã e temos liberdade de culto, Paulo tinha motivos para se envergonhar. E por que ele tinha motivos para se envergonhar? Porque o Evangelho, ele estava ligado a um carpinteiro, a um mestre judeu chamado de Messias, que foi morto numa cruz romana por Pôncio Pilatos. Paremos para analisar. Um judeu ortodoxo, tradicional, ele não acredita que o homem que veio há 2000 anos atrás é Cristo. Eles acreditam que era um outro judeu, um mestre, mas não o nosso Salvador. Eles chamam de Machia. Eles dizem que o Machia ainda há de vir para salvar o mundo, e que Machia ainda não veio. Mas por que eles falam isso? Porque para eles o pensamento de que Cristo virá ao mundo é o Deus encarnado para salvar o povo. E se eu falo de Deus, Adonai, Ele é onipotente. Quando eu falo de onipotente, eu estou falando de todo o poder. Paremos para pensar. Todo o poder está nas mãos do Criador. Morrer na cruz de um romano era morrer quem era terrorista. Quem morria na cruz romana eram os piores criminosos, eram os piores malfeitores. De acordo com Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, se não me falha a memória, está escrito que maldito aquele que for morto no madeiro. Então, para um judeu acreditar que o Cristo Salvador, que o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Onipotente, morreu na cruz como o pior dos malfeitores, isso é ofensa. Então ele não aceita. Por quê? Porque isso escandaliza. E para um grego é pior ainda, porque para um grego é loucura. A Grécia Antiga é o berço de toda a sabedoria. Todo curso superior que você for fazer, você vai encontrar em qualquer matéria. Quando vão puxar, por exemplo, qualquer curso que termina com logia, eles vão dizer, porque logia vem do grego, logia vem de logos, e logos é doutrina, logos é estudo, logos é palavra escrita. Então nós vamos ter entre os gregos o berço da sabedoria. Nós vamos ter entre os gregos antigos o berço de toda beleza, de toda perfeição. Para os gregos não entra na cabeça deles como pode o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso,
aquele que tem todo o poder em suas mãos, ser morto numa cruz como o pior dos malfeitores. Porque se ele é todo poderoso, ele tem poder para se salvar. Ele não precisa se submeter a uma cruz maldita. Então Paulo, ele tem motivos para se envergonhar. Só que ele começa o versículo dizendo: eu não me envergonho. Quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer que a palavra da cruz, para o judeu, é escândalo, para o grego, é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Eu gostei disso aqui. Eu gostei disso aqui. Opa, já trouxeram uma aguinha para mim? Que maravilha. Nem tinha visto. Então nós percebemos que no período de Paulo, o evangelho não arrancava aplausos. Quando Paulo pregava depois do culto, os ouvintes não queriam tirar selfie com Paulo. Eles não queriam fazer uma live com Paulo e falar assim: gente, conhecem esse daqui? É o desbravador do evangelho. É o homem que escreveu 13 das 28 cartas do Novo Testamento. O que ele sofria era perseguição por causa deste evangelho. O que ele sofria era açoite por causa deste evangelho. O que ele sofria era perseguição, era solidão, era prisão por causa desse evangelho. Para o grego não é bem visto, para o judeu também não era bem visto. Só que o Paulo não está ligando se ele é bem visto ou não. O que Paulo faz é pregar, mas não é somente pregar, é pregar o evangelho. Se para o judeu ele escandaliza, eu começo a perceber que de fato o evangelho, ele escandaliza mesmo. Que isso, Maico? O evangelho, ele reduz o homem a nada. Maico, que é isso? Eu pensei que vindo para a igreja eu ia ser próspero, eu ia ser rico, eu ia receber tudo. Eu vinha para a igreja e o profeta iria revelar que eu ia ganhar casa e carro, e você está dizendo que o evangelho revela que eu sou nada e me reduz a nada. Aleluia. O evangelho, ele vai mostrar que eu sou condenado. Assim, o evangelho, ele vai mostrar que eu não posso nada, e que por meio da graça, e somente por ela, eu alcanço salvação. Aleluia. Primeiro eu vou ser reduzido, para que por meio da graça eu possa ser absolvido. O evangelho, ele nunca foi para nos tornar rico. O evangelho nunca foi para nos dar algo, pelo contrário, sempre foi para renunciar, e renunciar muitas coisas. Para começar, o que é o evangelho? Evangelho vem da palavra grega, olha o grego de novo aí, evangelion, que significa boas notícias. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo morreu por nossos pecados. Então Paulo não se envergonha que Cristo morreu por nossos pecados. E por toda a cidade que ele passa, por todo lugar que ele passa, ele prega o evangelho. Michael, o que é pregar o evangelho? É dizer que Cristo morreu por nossos pecados. Perceba que para pregar o evangelho, ele vai sofrer 195 chibatadas, ele vai sofrer 3 naufrágios, ele vai sofrer 3 açoitamentos com vara, ele vai sofrer um apedrejamento, ele vai sofrer um monte de prisões.
E o que ele acha de tudo isso? Vamos ver o que ele acha de tudo isso? Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve, meu Deus, e momentânea tribulação. Não, você não entendeu isso aqui. O cara sofreu 195 chibatadas, uma quarentena de açoites, 3 naufrágios, e ele está dizendo que isso aqui é leve e momentâneo. Ele está dizendo que a provação que eu estou passando é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir um eterno peso de glória. Sabe essa prova que você está passando aqui, que você pensa não vai acabar, eu estou no meu limite? Ele está dizendo, isso é leve, isso é momentâneo. Vamos ver na palavra de Pedro, quando Pedro e João estão sofrendo açoites, Pedro vai falar assim: João, se alegre por estar sendo açoitado em nome de Cristo, por estar sofrendo no seu corpo o que o nosso mestre sofreu. Gente, vamos parar para pensar. Vamos pensar na lógica humana. Quem se alegra por estar apanhando? Imagina, o pai está batendo no filho, o filho, vai pai, continua. Não tem lógica. Só que o nosso Salvador sofreu isso na pele por você, por mim. Então quando eu estou passando por algo que ele passou, se alegre, porque isso é leve, e isso é momentâneo, e isso está produzindo em você o caráter de Cristo, e um eterno peso de glória. Aleluia, aleluia. Paulo vai fechar as cortinas da vida, e o pastor Marcos falou algo no começo do culto, que agora vamos entrar em sincronia, pastor, que tudo que eu fosse pregar, seria algo que o irmão falou, e o Paulo vai dizer que combateu o bom combate, encerrou a carreira, e guardou a fé. O homem que sofreu e que para ele foi leve e momentâneo, ele vai fechar as cortinas da vida, e para ele, a vida nesse mundo não tem mais razão, porque de acordo com Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz que o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Eu não estou nem aí para este mundo, esse mundo de pandemia, esse mundo de corrupção, esse mundo onde se é comunista que está na frente, estamos em situação ruim, se é capitalista que está na frente, estamos em situação ruim, aonde temos problemas com economia, temos problemas com saúde, temos problemas com educação. Paulo está dizendo que diante de todos esses problemas, me importa se encontrar com Cristo. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Você pode considerar loucura, você pode me zombar, você pode se escandalizar, você pode querer me bater, mas eu vou pregar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Eu gostei disso aqui, porque a palavra poder do grego é dinamis ou dunamis. E dinamis ou dunamis significa dinamite. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a dinamite de Deus. Meu Deus do céu. Gente, eu pergunto e vocês respondem, mas eu quero ouvir alto. O que uma dinamite faz? Não tem medo de responder, vocês vão responder certo. O que uma dinamite faz? Ela explode. Olha o que o Paulo está dizendo. O Evangelho de Cristo, ele traz explosão. Meu Deus, não tem coração de pedra capaz de resistir à explosão do Evangelho. Aleluia, aleluia. Paremos para refletir. Explosão causa destruição, devastação.
Sim ou não? As bombas que desceram em Hiroshima e Nagasaki causam impacto no Japão até hoje. As pessoas têm trauma, têm medo, acarretaram problemas psicossomáticos. Por quê? Porque a bomba explodiu e trouxe destruição. Só que o Evangelho não é uma bomba que destrói. O Evangelho é uma bomba que constrói. O Evangelho, ele não traz morte para o homem que está vivo. Pelo contrário, ele traz vida ao homem que está morto. O homem que está morto nos seus delitos e pecados, o Evangelho chega e causa uma explosão que vai trazer vida e vida em abundância. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu sinto o Senhor aqui. O Evangelho, gente, é algo tão magnífico que paremos para pensar. Eu não vou falar muito disso aqui, eu vou deixar para um outro dia. Só vou jogar no ar para deixar a curiosidade na mente dos irmãos. Quando foi que Deus prometeu o Evangelho? Se eu disser para vocês que Deus prometeu o Evangelho antes de criar a terra, Ele já te amava, você acreditaria no que eu estou falando? Talvez poderia ser difícil, né? Então, se eu utilizar a base bíblica, aí já fica mais fácil de acreditar no que eu estou falando, né? Porque 1 Pedro 1,20, Cristo, Ele foi conhecido na eternidade e revelado agora para nós nesses últimos tempos, em favor de vós. Olha o que o Pedro está falando. O Evangelho é conhecido antes da criação do mundo. Então, antes de haja luz, já houve a manifestação do Evangelho. Michael, como assim? Se o homem só vai cair depois da criação, por que Deus me amou antes do homem cair? É porque Deus não precisa esperar você dar um motivo para Ele te amar. Ele te ama sem motivos. Deus não precisa esperar você pegar Ele de surpresa, porque vai ser impossível pegar Ele de surpresa. Passado, presente e futuro se misturam diante de Deus. Eu não tenho coragem nem de dizer que Deus é eterno, porque a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. Então, se Ele é Pai da eternidade, até a eternidade teve um início. E Ele, de acordo com Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Que dia? O dia da criação. Antes de haver o primeiro dia da criação, eu já coexistia além do tempo. Então, quando Deus coexistia além do tempo, antes de haver céu, haver terra, Ele já tinha te amado, Ele já tinha concedido graça, Ele já tinha revelado o Evangelho. Gente, isso é muito lindo. O meu filho escuta uma musiquinha do Três Palavrinhas que eu gosto muito, que diz assim: grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Ah, você entendeu isso aqui? Ele é grande e largo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha a manifestação do Evangelho aí, olha a manifestação da graça aí. E olha que detalhe, Paulo fala que é o poder de Deus. Eu gostei disso aqui, gente, porque não está falando que é um dos poderes de Deus, ele está falando que é o poder de Deus. Então, o ministro que vai pregar a palavra, ele precisa se alegrar muito, ele precisa se sentir privilegiado. Por quê? Porque ele está sendo um mensageiro de alguém que tem todo o poder, de alguém que revelou o poder no Evangelho para fazer conhecido por amor de vós. Que coisa mais linda! Sabe o que me deixa mais surpreso? É que não existe alguém que não presta para o Evangelho. Como assim, Marcos? Você não falou que ele nos reduz a nada? Pois é exatamente por isso. Porque se ele nos reduz a nada para nos conceder graça, todo aquele que não vale nada presta para o Evangelho. Olha eu aqui. De acordo com Romanos 2,11, Deus não faz acepção de ninguém. E eu gostei disso aqui.
Porque o evangelho, ele salva uma prostituta como Raabe, ele salva uma imoral como a samaritana, ele salva um adúltero e homicida como o Davi, ele salva um endemoniado gadareno que tem mais de 4.000 demônios, ele liberta e salva. Aleluia. Vamos deixar melhor isso aqui? O cara que é ladrão na cruz, está perto de morrer, está nos seus últimos segundos de vida, o evangelho também alcança. O evangelho alcança a prostituta, o ladrão, o publicano, alcança o negro, o branco, o asiático, alcançou a mim e a você que está aqui nessa noite, para glorificar o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que tem um detalhe: por mais que o evangelho alcance a todos, ele alcança a todos sem acepção, mas não a todos sem exceção. Aliás, ao contrário, sem exceção e não todos sem acepção. O que acontece? Existe uma cláusula para mim receber o evangelho. E que cláusula é essa, Michael? Tem uma condição ali: eu preciso crer. Olha só, eu tenho que crer. Crer no que, Michael? No evangelho. Como assim? Não entendi. O evangelho não é as boas notícias? Que boa notícia, que Cristo morreu por nossos pecados. Então eu preciso crer que Cristo morreu pelos meus pecados. Essa é a condição de eu ser salvo. Eu não preciso somente acreditar que Cristo veio ao mundo, porque isso é fácil. Eu preciso acreditar que Ele pagou no meu lugar. Eu preciso entender que eu sou culpado, e daqui a pouco eu vou te fazer se sentir o pior réu em estado de juízo, você vai ver. Michael, o que é crer? Crer implica em sentimento intelectual, em fazer com entendimento, com razão. Eu preciso saber por que eu creio, eu preciso ter razão de entendimento para saber por que eu creio. Porque se eu estou num segmento religioso e eu não sei por que eu creio, eu não sei para onde eu estou indo. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar é válido. Então eu preciso entender por que eu creio em Cristo, por que eu creio no evangelho. Eu preciso compreender. Aí agora vamos entrar no versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Cara, que coisa linda. Esse versículo, eu acho que se você nunca leu a Bíblia, mas você leu esse versículo, você resumiu ela toda em um versículo. Você está aqui. Nele quem, em Cristo e no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Esse versículo, ele está falando sobre a justificação. E agora você vai se sentir mal, e eu não estou nem aí. Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 está escrito que não há um justo sequer. 1 Reis capítulo 8, versículo 46 diz que não há um homem que não peque. De acordo com Salmos 89, versículo 14, diz que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. O caráter de Deus é um caráter moral justo e santo. Se Deus é justo, tem que aplicar a justiça. O Paulo está dizendo que todos pecaram, então todos merecem ser condenados. Todos merecem o castigo. De acordo com Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. De acordo com Êxodo capítulo 34, versículo 7, diz que Deus não inocentará o culpado. Pergunta, e não precisa me responder: quem aqui no nosso meio pode dizer, eu nunca pequei? Eita glória. De uma coisa eu posso dizer, que eu sou o maior dos pecadores aqui, o que mais pecou. Então todos nós pecamos.
Posso deixar a situação pior? Vocês aguentam? Vocês não vão me odiar? Mas se me odiar também não tem problema. Que se ficarem com a mensagem no coração, podem ficar com raiva de mim. A lei do Senhor não são somente 10 mandamentos. A lei do Senhor são 613 preceitos, estatutos e ordenanças, aonde 365 são negativos e 248 são positivos. Ou seja, a cada dia do ano Deus está falando não, e por poucas vezes Ele vai falar sim. De acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 10, se eu quebrar a lei em um só ponto, eu pago por ela toda. Então vamos supor que o Michael é um cara que foi perfeito em toda a vida, mas somente uma vez ele mentiu. Ele cometeu 613 transgressões contra os céus e contra Deus. Se apresentar com 613 transgressões diante do juiz que é justo e santo, e que tem que aplicar justiça e não toma o inocente por culpado. Vamos deixar o negócio melhor? Pior, na verdade? De acordo com os psicólogos, na nossa mente, por dia temos por volta de 10 mil pensamentos. Vamos fazer uma continha legal agora? Vamos fazer uma conta legal? Vamos supor que de 10 pensamentos, somente 3 que você tem são profanos, impróprio, impuro, que não são de Deus. Somente 3 desses 10 mil. Um dia são 3. Em um mês, são 90. Em um ano, são 1095. Agora vamos fazer um cálculo? O Michael tem 26 anos. 26 vezes 1095 vai dar 28 mil. Se a lei são 613 preceitos, estatutos e ordenanças, eu tenho que fazer 28 mil vezes 613, e isso vai dar mais de 17 milhões. Sabe o que é isso? Eu, pensando de forma positiva, teria por volta de 17 milhões de transgressões contra Deus. Agora imagina eu comparecer neste tribunal, aonde o juiz justo e santo está no trono para me julgar. Olha a minha condição diante de Deus. Posso te falar uma coisa? Não é só a minha, é a sua também. Não é 17 milhões de transgressões contra Deus que vai me impedir de ir para o céu. Isso impede. Mas vou deixar pior ainda. Se você tiver um pecado só, não vai para o céu. Pelos seus próprios méritos, não. Um só. Eu acabei de apresentar para você que eu devo ter, no mínimo, chutando baixo, 17 milhões de transgressões contra Deus. Isso que eu tenho 26 anos. Se você tem mais que eu, liga o sinal de alerta. Se tem menos também. Estamos feios na foto, né? Nossa situação está difícil, né? Está complicada diante de Deus. Só que é aí que entra o Evangelho. Porque o que eu não podia fazer por mim, Cristo fez. Eu tinha que pagar a sentença. Aquela cruz do meio era do Maico, era do Bruno, era do pastor Marcos, era da Meriane, era da Carol, era da Amanda, era de todos nós. Só que aí Cristo, antes mesmo de fazer a terra, te amou. Por Ele te amar, Ele vai encarnar, vai cumprir toda a lei. Isso aqui vai ser legal, porque Ele vai cumprir toda a lei e vai morrer. Só que por Ele ter cumprido toda a lei, não era para Ele morrer. Como assim, Michael? Levítico capítulo 18, versículo 5 e Romanos. O de Romanos eu esqueci agora onde que está, fugiu da cabeça. Acho que é 10:5, Romanos 10:5. O texto diz que aquele que cumprir a lei, por ela viverá. Só que esse texto no original não é por ela viverá no sentido de vida na terra. Está falando de vida eterna e de ressurreição. Então, se o cara cumpriu toda a sua vida, cumpriu toda a lei, ele foi morto, ele tem que ressuscitar.
Ah, você não entendeu isso aqui? Vou explicar para você dar glória com entendimento. Cristo cumpriu toda a lei, e ele foi açoitado como se ele não tivesse cumprido nada da lei. Quem foi que não cumpriu nada? Foi eu, foi você. Ele cumpriu tudo. Ele não tem que ser açoitado, ele não tem que ser crucificado. Só que ele vai sofrer tudo o que sofreu, porque ele está fazendo um pagamento. Ele está fazendo um pagamento de uma fiança. Eita, meu Deus. Você já viu quando uma pessoa vai presa e para ela sair da cadeia, alguém tem que pagar a fiança? Agora você está começando a entender, né? Agora você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Para quem estava com status de condenado, Cristo vai pagar como o pior dos condenados. Talvez você para me dizer, mas Michael, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu porque eu sou bom. Posso fazer uma alusão com você? Quem é que gosta de omelete, além de mim? Alguém aqui gosta de omelete, sabe fazer uma omelete? É facinho fazer uma omelete, né? Vamos fazer uma omelete grande? Vamos fazer uma omelete com 10 ovos? Vamos pensar que 9 são perfeitos e 1 está estragado. Se eu fizer a omelete, ela vai estar boa ou ela vai estar estragada? Ela vai estar estragada, né? Mas só tem um ovo que está estragado, os 9 estão bons. Por que mesmo assim vai estar estragado? Perceba que um erro corrompeu todo o padrão. Você pode ser bom o que for, seja bom mesmo, só que somente a sua bondade não é capaz de te salvar. Michael, e o que é capaz de me salvar? De acordo com Efésios 2, versículo 8 e 9, pela graça seremos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, vem de Deus. Aí o apóstolo completa: não vem de obras, para que ninguém se glorie nisso. O que seria se gloriar nisso? Eu fiz, eu sou bom, eu consigo. Ninguém tem a capacidade de ser salvo. O nosso status diante de Deus é de condenado, de filho da ira, de filho do inferno, de tição tirado do fogo. Esse é o nosso status diante de Deus. Mas o amor de Deus, ele é grande e largo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor de nós, para que ninguém seja condenado, para que possamos ter nele a vida eterna. Michael, o que vai me livrar do inferno, o que vai me livrar da ira vindoura, o que vai me livrar da grande tribulação? Eu te digo o que vai te livrar: você crê no Evangelho. É só crer, é só crer. Michael, o que eu faço para entregar minha vida para Cristo? Eu só preciso reconhecer que Ele pagou, Ele pegou a minha culpa, pagou no meu lugar, e o status dele de inocente passou para mim, e o meu de culpado passou para Ele. É só isso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Aleluia. Você faz ideia que o Salvador do mundo se fez pecado, se fez maldição por minha e por sua causa, para morrer no nosso lugar? A Bíblia diz que Deus lançou em Cristo todas as nossas iniquidades. Sabe o que é isso? Imagina, André, ele pegando todos os pecados que você cometeu na vida, todos da Yane, todos da Lígia, todos do Eduardo, todos meus, aí vai fazendo esse ajuntado de todas as gerações, e ele lança tudo em Cristo. A sexta palavra de Cristo, quando ele vai ser crucificado, é: está consumado. Está consumado
no grego é uma palavra só, tetelestai. Tetelestai quer dizer está pago. Então, quando Cristo está sendo crucificado, quando a dívida de todo mundo foi lançada nele, quando ele vai render o seu espírito para Deus, ele vai dizer: a dívida de todos vocês está paga. Só quem era condenado, só quem teve a sua dívida paga, pelo amor de Deus, dá glória a Deus aí, aleluia. Lembra dos 17 milhões de pecados, de transgressões contra Deus? A justificação ela ocorre da seguinte forma: justificação vem do hebraico tzidki, que significa declarar que o confessante está judicialmente de acordo com as exigências da lei. Do grego é dikaios, que significa declarar a pessoa justa. Então, no Evangelho, o que cometeu 17 milhões de transgressões, Deus olha do alto e sublime trono e diz: justo. Eu imagino Satanás, o acusador, eu lembro dele, ele estava lá no risca-faca, ele estava lá no ralabucho, ele estava lá no fluxo, ele estava lá na tabacaria, ele estava lá na prostituição, ele estava lá fazendo isso, ele estava fazendo aquilo. Aí você olha para você mesmo e você fala: é verdade, eu fiz tudo isso, ele merece condenação, mereço mesmo. Aí Deus vai olhar a sua capivara de pecados, e Deus olha, e o que Deus vê é o sangue. Deus não está vendo nada. É um negócio tão interessante. Quem aqui já sujou a roupa de sangue? Alguém aqui já sujou a roupa de sangue? É muito ruim limpar o sangue, não é? É extremamente ruim. O sangue de Cristo é o único sangue que limpa. E limpa tanto que te deixa mais alvo do que a neve. Então eu imagino no tribunal Deus falando: estou aplicando justiça, já foi justificado. Mas quando que o Senhor aplicou a justiça dele? Quando que esse condenado teve sua dívida paga? Há 2000 anos atrás, quando o meu filho desceu lá e pagou a culpa no lugar dele. Ele te justificou, ele te declarou justo. Aleluia, glória a Deus. Eu e você éramos o Barrabás. Vocês vão ver em minhas ministrações que eu costumo utilizar esses exemplos, tá, gente? Nós costumamos ser sempre os exemplos ruins. O bom sempre é Cristo. Aleluia. Jesus pagou a nossa dívida. E eu paro para pensar. De acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o apóstolo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Fiquei empapuçado com isso aqui. Vocês conseguem imaginar? Não estou fazendo politicagem, tá, gente? É só uma simulação. Como eu não sei quem é o maior juiz desse momento no Brasil, eu vou utilizar o último que eu lembro, que é o Moro. Vocês conseguem imaginar o Moro falando assim para o Hitler? Hitler, é o seguinte: eu perdoo, tudo que você fez, você está livre, você não precisa pagar nada. Vocês conseguem imaginar isso? Vamos deixar melhor? Vocês conseguem imaginar o Joseph Stalin, o cara que matou mais de 40 milhões de pessoas para defender o seu regime? Vocês conseguem imaginar um juiz falando assim: não precisa pagar não, você está livre? Vamos ser sinceros? Isso ia causar revolta na gente, não ia? Posso deixar pior? Vamos deixar muito pior. Vamos mexer agora com o seu emocional. Imagina se fosse um pedófilo. Não, você não precisa ser preso. Você não precisa pagar por isso. Um estuprador, um assassino, quem seja. Não estou defendendo os erros dele, tá, gente? Longe disso. Tem que pagar a justiça mesmo. Aqui na terra ele vai ter que pagar mesmo. E se não se converter, vai pagar também no juízo.
Só que a nossa condição, entenda bem, não estou dizendo que você é igual a eles, tá? Só que a condição diante de Deus é pior do que a deles. Porque para Deus não tem diferença se você é adúltero, se você é ladrão, quebrou a lei, quebrou. Se quebrou em um ponto, pagou por ela toda. Se torna tudo isso. Só que olha que interessante. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas Deus não é juiz? Juiz perdoa? Até onde eu sei, juiz aplica juízo e justiça. Quem perdoa é pai. Ah, você não entendeu. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Levanta a mão quem tem filho. Se seu filho for bagunceiro que nem o meu, você vai ficar de cabelo branco ou careca rápido. Quando seu filho apronta e você fica bravo com seu filho, você mata o seu filho? Você manda o seu filho para a cadeia? Você deserda seu filho? O máximo que você vai fazer é disciplinar seu filho, e vai fazer isso porque ama ele, sim ou não? Como pai, Deus perdoa. Como juiz, Ele aplica a justiça. E que justiça Ele aplica? Justo. Ah, mas tem 17 milhões de transgressões. Justo. Aceitou o evangelho? É justo. Está na graça? É justo. Você é justo diante de Deus. Com uma exceção: se eu aceitei o evangelho, se eu creio no evangelho, o evangelho, ele é o passaporte para o céu. Costumo dizer que Cristo é o caminho, o resto é tudo beco sem saída. Ele disse, eu não queria falar isso aqui, que senão eu vou acabar me empolgando, mas vamos lá. João 14,6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, Buda, Confúcio, orixás, quem seja, estão sem rumo, porque Ele é o caminho. São mentira, porque Ele é verdade. São morte, porque Ele é a vida. Só que vamos ficar só com o caminho? Só o caminho. Vocês lembram quando o povo no deserto está fugindo do Egito? Atrás tem Piairote, na frente tem o Mar Vermelho, e Faraó já está vindo atrás. Eles não têm para onde ir. O que Deus vai fazer? Deus vai abrir um caminho no Mar Vermelho para eles passarem a pés enxutos. Deus vai abrir um caminho para eles irem para a terra prometida. Então só vai para a terra prometida se passar pelo caminho. A Meriane entendeu. Se passar pelo caminho, herda a terra prometida. Vamos deixar melhor isso aqui? O filho pródigo está voltando para casa, Lucas capítulo 15. Quando ele está voltando para casa, está no texto, irmão, está bem desse jeito, lindo, que quando o pai viu o filho no caminho, quando o filho estava no caminho, o pai vê. Ah, meu Deus do céu, o pai só vê quem está no caminho, só vai herdar a terra prometida quem passa pelo caminho. Michael, e se eu não estou no caminho, eu estou sem saída? E se eu não estou no caminho, eu estou vivendo uma mentira? E se eu não estou no caminho, a minha vida é de morte? Aleluia, aleluia. Eu vou encerrar. O John Wesley, ele tinha um irmão por nome de Charles Wesley, e ele tem uma frase que ele diz assim: eu, um escravo, redimido da morte e do pecado, filho da ira e da condenação, um tição tirado do fogo, ser chamado
filho do eterno, do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Você já parou no tamanho da honra? Já parou para pensar no tamanho da honra? Vamos deixar isso aqui melhor? Vamos deixar melhor? De acordo com Marcos 1, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha o Evangelho aí de novo, que coisa linda. O Evangelho, ele é a certidão de nascimento adotiva que Cristo conquistou para você. João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Olha o dinamis aí de novo, a dinamite. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu era condenado, eu merecia o inferno, eu merecia todo tipo de sentença, porque eu sou o pior dos réus. Só que Deus, além de me salvar e de me livrar da ira, o que já é algo sensacional, Ele não se contenta com isso e me torna, não sei se vocês estão merecendo ouvir isso não, e me torna, ai Jesus, eu me torno filho dele. Mas o filho dele não é só Cristo? Pois é, por meio da adoção você se torna filho dele. Posso deixar melhor e agora você vai ficar escandalizado. Na nossa cultura, o filho de sangue tem mais valor do que o filho adotivo. E nem adianta alguém discutir comigo de falar que não é, porque a gente percebe que o pai e a mãe ama mais o que nasceu dele do que o que adotou. Na cultura judaica não. Na cultura judaica, o privilegiado é o adotado. Só quem foi adotado, eu quero pedir para você, fica de pé que eu quero orar por você. Só quem foi adotado, só quem está livre da sentença, só quem está livre da condenação, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí do seu lugar. Acho que você feche os seus olhos. Eu quero que você ore junto comigo. Quero que você ore pela sua vida. E se você sentir de vir receber oração aqui na frente, nós vamos orar por você. Maicon, o que eu preciso para ser salvo? Eu preciso ser o maior dos santos? Bom, se for vai ser ótimo. Mas se não for, mas você crê que Ele morreu pelos seus pecados, tá ótimo. Eu tenho tantos erros, Maicon. Pois é, todos sentenciados em Cristo. Pastor, dá tempo do grupo de louvor cantar um louvor? Dá tempo do grupo de louvor cantar um louvor? Se o grupo de louvor quiser vindo para cá, enquanto eu oro por vocês, o grupo de louvor vai se preparando. Amém? Eu vou orar por você. E se você quiser entregar sua vida a Cristo, você vai vir aqui para frente, tá bom? Fechem os seus olhos. Senhor, eu te dou graças. Eu engrandeço o teu santo nome porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu me sinto honrado, Senhor, porque antes do Senhor fazer Adão, o Senhor já nos amava. Quando o Senhor estava no lugar das delícias, no mundo habitável, antes de ter feito céu e terra, o Senhor permitiu que o seu filho se alegrasse com os filhos dos homens. O Senhor permitiu que o seu filho sofresse o que sofreu por nós, para que nós, os condenados, ficássemos livres da sentença, recebêssemos salvação, recebêssemos em nós o Espírito Santo, de uma forma como nem os profetas no passado receberam, porque eles receberam por possessão, e eu e cada um dos meus irmãos,
não é por possessão, pelo contrário, o Espírito Santo faz morada. Aleluia, aleluia. Eu sou tua casa, Espírito Santo. Tudo aquilo que está fora do lugar, você tem liberdade para colocar no seu devido lugar. A casa é sua. Pode enfeitar como o Senhor quiser. Porque desde quando eu recebi o Evangelho, eu passei a ser seu. A minha vida é tua, e por ela eu me entrego. E se tem alguém que se entrega, além da minha amiga Andréia, por favor, vem aqui enquanto o grupo de louvor canta. Mas venha rápido, porque o horário já está passando. Podem cantar. Aleluia, aleluia, o Senhor está aqui. Louvado seja Deus. Como foi dito no início, eu disse que o Espírito Santo iria confirmar tudo aquilo que eu disse na pregação de Michael. E nessa confirmação, o Espírito Santo angariou uma vida. Andréia é o nome dessa moça. Eu quero que você ore comigo, querido, nessa noite, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha mover a vida da Andréia de hoje por diante. Porque nós bem sabemos que a essência do Evangelho, ela traz dores. É até um paradoxo isso, mas a essência do Evangelho é sinônimo de dor. Porque Andréia, de hoje em diante, os seus pecados irão ser lançados no mar do esquecimento. Mas Andréia tem uma vida lá fora, e ela, de hoje em diante, necessitará não mais dela, mas do Espírito Santo que hoje habita nela. Amém? Pai Santíssimo, em nome de Jesus, aqui está Andréia, Pai, com livre e espontânea vontade. Ela ouviu e creu no Evangelho. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, faça morada, dê força à tua serva, em nome de Jesus. Ela entrou aqui como uma pessoa e será aqui uma nova criatura em Cristo. Abençoa e fortalece e lança seus pecados, ó Pai, no lar de esquecimento, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja Deus.